Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o arquivo. É o item 7 hoje. Eu vou fazer a leitura do iniciozinho do item para a gente meditar. Nunca valorize algo como útil a si mesmo que o obrigue a quebrar sua promessa, a perder seu respeito próprio, a odiar qualquer homem, a suspeitar, a maldizer, a agir como hipócrita, a desejar que precise de muros, qualquer coisa que precise de muro ou cortina. Então, ó, não nunca valorize algo como útil. Quer dizer, não é útil para nós aquilo que nos obrigue a quebrar a nossa promessa. Eu entendo como promessa aí a nossa regra moral, aquilo que a gente se propõe, né? Perder o respeito próprio, odiar, suspeitar e maldizer. Não é útil aquilo que a gente tenha suspeita ou fale mal. Agir como hipócrita e qualquer coisa que possa ser, que precisa ser escondido. Então, não valorize. Aí a gente começa a pensar: o que é que pode ser perder o nosso respeito próprio? O que é que pode ser algo de ódio, suspeita, maledicência, que a gente tenha que mentir, que a gente tem que ser hipócrita, e que a gente tenha que esconder? Muro, cortina aí seria esconder. Alguém quer falar a respeito disso? Lá na frente ele explica por quê. A gente não deve considerar importante, não deve valorizar qualquer coisa que faça isso conosco. Qualquer coisa que a gente tenha que mentir, que a gente tenha que se esconder, que a gente tenha que, como é que eu vou dizer, ser hipócrita, que a gente tenha que odiar, que a Que tem gente tenha que que falar mal. ir Né? contra os nossos princípios, nossa ética, comprometimento conosco, né? Nossa essência em si, né? Então é sempre se posicionar de acordo com aquilo que a gente professa, aquilo que a gente acredita, né? Defende, Isso. né? Então, eu sempre tive uma regra, eu tenho um primo que fala, você é muito certinha, porque ele é o contrário, ele vai sempre pela tangente, fica escolhendo o jeitinho brasileiro, né? E aí sempre falei com ele assim, ó, não compro nada que seja ilegal e imoral, que para mim é imoral. Então, aí uma vez ele me ofereceu uma antena, acho que você lembra da que estava aquela onda de comprar aquele aparelho. Falei, na minha casa não entra nada que é ilegal, porque alguém está perdendo para alguém estar ganhando. Se eu for ganhar com isso, alguém está perdendo. Então, assim, eu sempre tentei manter-se o máximo possível CD pirata, segunda mão, celular, não, nada, nada. Porque eu sempre tive essa regra, entendeu? Acho que tudo que é ilegal, para mim, é imoral. Ok. Alguém mais, pessoal? No fundo, isto, quando alguém perde o respeito por si mesmo, é estar a enganar-se a si mesmo. O ir, se por um desvario qualquer, digo eu, eu for defender qualquer coisa que não está nos meus princípios,
Isto é falta de respeito por mim mesma. Só para, sei lá, para fazer alguma coisa que possa para agradar aos outros. Não sei se passa por aqui. Ah, tá bem, eu não vou contrariar, deixa estar. Isso vai contra os meus princípios, mas está tudo bem, deixa-te ir. É evidente que estas coisas às vezes não, tudo tem princípio, não é? E depois há situações quando chegam no final, quando nós sentimos, né, para que é que foi, para que é que eu fiz isto? Isto não me ajudou nem ajudou ninguém. Às vezes pode ser, vamos considerar um pouco violento, o defender alguma coisa que vai contrariar outro, mas mais vale ser verdade, ser o real, ser o certo, ou pelo menos na nossa ética. Não quer dizer que aquilo que seja certo para mim possa ser para outros, não é? Mas eu, pelo menos, defender aquilo em que eu acredito que acho que está certo, que vai de acordo com os princípios morais, com a minha ética, com a minha forma de estar na vida. Porque se não o fizer, eu engano-me a mim mesma. O, o mais prejudicado sou eu. Eu posso contrariar alguém com essa minha postura ou não, mas o pior sou eu. E isso é ir contra os meus princípios, contra os meus sentimentos. É mais ou menos isto. Eu, por acaso, não tinha lido este capítulo, que li o anterior, que estava convencida que era o anterior, e agora comecei a ver, realmente não tinha pensado nisto. Não é fácil, temos que analisar isto com alguma. A ideia é tentar colocar na vida prática, né? Como você colocou aí, a Jane, porque estoicismo ele se aplica à nossa vida prática. O que o Marco Aurélio está nos propondo é não abrir mão dos nossos, o que ele chama de promessa, né? Dos princípios que nós adotamos. Esses princípios nos guiam na vida espiritual. Eu não estou misturando aqui espiritismo com estoicismo, não. Está no texto. Está no texto. Sim, Então, há momentos que a gente vai ter aquilo que Jesus falou, né? Deus ou mamon, a gente vai ter que escolher. O que o outro faz é um problema dele. Agora, o que nós fazemos pesa sobre nós. As decisões que tomamos pesam sobre nós. sim. Então, é preciso a gente, né, avaliar. Eu tive um debate com uma pessoa no domingo, ontem, né, a respeito de uma situação que a pessoa pediu para eu assinar um abaixo-assinado, perseguindo, atestando, o abaixo-assinado atestava que o médium fulano de tal era um embusteiro. E eu disse ao companheiro na época, não assino. Aí ele disse, mas Divaldo assinou, não sei quem assinou, tem 54 assinaturas, Luiz. E para mim é muito importante que você assina, que depois as pessoas que vendo a sua assinatura, elas ficaram mais seguras para assinar. Olha só a ideia dele. Ele já estava usando o Divaldo, e ele ia usar a minha assinatura. Eu falei, mas eu sei que a minha assinatura aí tem um peso, e eu não assino. Por quê? Eu disse, porque eu não quero para esse médium o que eu não quero para mim. Eu sou médium também. Eu não gostaria que alguém me perseguisse assim. Mas você é um médium sério, é o que você está dizendo agora. Mas você pode mudar de opinião. E aí, quando você mudar de opinião, no lugar do nome desse médium vai estar o meu. Pois. E realmente o processo aconteceu, o médium foi derrubado, foi banido das redes sociais, a gente não vê mais de falar nele.
Posteriormente, ele fez isso com outro médium. E o médium processou ele. E agora ele está se vendo apertado. Então, É preciso comprovar, não é? e outra coisa, eu não participei do processo. Então é algo em que eu vou maldizer, no mínimo maledicência, no mínimo. Então é importante. Eu ia ficar com a consciência pesada ali. Depois, eu ia ser corresponsabilizado. Se ninguém fizesse isso, a minha consciência eu faria. Eu seria corresponsabilizado pelo que advisse a esse médium posteriormente. Então, Luiz, não tem que investigar médium? Tem. Só que eu não preciso participar. Essa não é a minha proposta. Quem Até tem, porque tudo bem, você é respeito, formador de opinião, né? né? Essa não é a minha proposta. Minha proposta é descobrir, por exemplo, quem faz a caridade. Aí pode dizer, abaixo-assinado. Divaldo faz uma obra fantástica lá na Maçã do Caminho. Eu assino, porque eu fui lá e vi. Raul Teixeira faz um trabalho extraordinário no Lar da Fraternidade. Fui lá, comprovei. A Mayra Rocha faz um trabalho social fantástico em Brasília. Fui lá e vi. Aí eu assino. Agora, primeiro que é muito complicado atestar a mediunidade de alguém. Quem sou eu? Quem tem essa autoridade? Já é uma coisa meio estranha. Então, enfim. Então a gente é colocado nessas encruzilhadas que, se a gente entrar, a gente cria um problema para nós. Então, isso ele diz que a gente não deve permitir. É uma violência conosco. Eu acho que eu já contei aqui o caso da minha da minha analisanda, produzi um trabalho de conclusão de curso, hoje, inclusive, é uma referência aqui em Guarapari. Quem mora aqui em Guarapari, a Jane deve saber, a Simone também, quem mora aqui no Espírito Santo, deve conhecer Buenos Aires. Buenos Aires é uma montanha, aqui em Guarapari. Então, Guarapari é um lugar que, da praia para a montanha, do clima de praia para o clima de europeu, você precisa de 20 minutos somente. Você sobe, cai a temperatura lá em cima. Você desce, você tem o calor da praia. Então, é uma área que está valorizando muito. Hoje, a área que mais valoriza em Guarapari, especulação imobiliária, está caindo em cima. E naquela época, 15 anos atrás, a minha aluna teve uma visão, né? Ela teve uma, esqueci a palavra que se dá, que ela, né, observou o futuro. E ela criou uma coisa chamada Rota da Ferradura, que é igual a ferradura mesmo. Você sai, tem um monte de restaurante, depois você volta. Eu fiz essa rota com a Jairus. É como se fosse, tem forma de uma ferradura. Só que isso, mais de 15, uns 20 anos atrás. E aí, quando eu olhei o trabalho dela, eu falei, esse trabalho seu é coisa grande. Ela estava no segundo período da faculdade, começando a faculdade, primeiro ano da faculdade. Aí eu falei, eu vou te inscrever nos congressos aí para você apresentar. E aí ela apresentou na UFES, na mesa dela, no grupo dela, só tinha mestrado e doutorado. O único trabalho de uma graduanda era o dela. E ela começando. Pois ela apresentou no Rio de Janeiro, São Paulo. Então o trabalho ficou registrado. E eu ainda falei com ela, apresente isso para registrar, que alguém pode tentar roubar esse trabalho seu. Eu estava tendo uma visão de futuro, como ela teve também quando ela fez o trabalho. Ela, então, precisando de trabalho, de emprego, ela apresentou o trabalho na Secretaria de Turismo da cidade. E ela não conseguiu trabalho, não conseguiu emprego. E o trabalho dela impresso, naquela época não tinha negócio de internet, era impresso, sumiu. Não devolveram para ela. Eu achei aquilo muito estranho. Um ano depois, eu sou convidado para participar da banca da apresentação de um trabalho.
A banca é aquele que julga, não era o orientador. Mandaram o trabalho para mim, não sei se foi de propósito, 24 horas antes da defesa dele. Mesmo assim, eu li. Falei, eu vou ler, não vou julgar um trabalho sem conhecer. Me desdobrei à noite. Quando eu fui ler o trabalho, era o trabalho da minha aluna, copiado. Estava tão bem, era tão copiado, que as fotos eram as mesmas. A pessoa não teve nem a dignidade de ir lá e tirar outras fotos. Fundamentação, os livros que utilizou para fundamentar teoricamente, o texto, tudo copiado. A pessoa copiou, colou. E duas mulheres que estavam apresentando esse trabalho. Uma era sobrinha do prefeito, filha da secretária de turismo. Aí não precisa dizer, né? Aí vou eu para a banca. O prefeito estava presente, o presidente da Câmara dos Vereadores, toda a sociedade civil estava lá assistindo o trabalho. É como se fosse um espetáculo, né? Porque todos sabiam que era uma coisa que ia dar certo. E eu lá, sentado como julgador desse trabalho. E agora? Pois é. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu faço agora? Como é que eu vou dizer vou falar publicamente que a filha do prefeito é uma falseadora? Que era um crime que ela praticou, inclusive. Plágio no Brasil é crime. Aqui também. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Coincidentemente, a tia dela havia me convidado para dar aula no curso dela. Então, eu estava em vias de aumentar a minha renda mensal, que seria muito útil para os meus filhos. Eu tenho cinco. Naquela época, eu tinha 5 filhos pequenos, 20 anos atrás. A mais velha devia ter, sei lá, 15 anos. Enfim, a mais nova devia ser. A Ana Luísa tem 24 agora. A Ana Luísa tinha 4 anos de idade. Então, estavam tudo ainda dependentes de mim, né? E aí eu ia ter um aumento de salário de uns 40%, graças à tia da moça que ia apresentar o trabalho. Quer dizer, eu não acho que isso é coincidência. Não acho. Agora, olhando de fora, que já passou, eu não acho que foi coincidência. Mas estava eu ali. E para reforçar a minha consciência de culpa, eu ficava assim, de frente para a plateia. Estava eu e mais o orientador e mais a coordenadora do curso, sentado na mesa. Na nossa frente estavam as alunas aqui apresentando. E a plateia estava de frente para a gente. E lá no fundo da plateia estava a aluna, dona do trabalho, com mais alguns amigos da sala dela. Aí eu apresentou o trabalho, tudo, cópia, 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 cópia. E eu torcendo, né, que ela colocasse alguma coisa diferente para poder, mas não tinha nada. Normalmente, quem abre o julgamento dos trabalhos é o orientador. Geralmente ele começa dizendo que o trabalho foi um trabalho difícil, que o aluno se aplicou, papapá, papapá. E o orientador, muito covarde, devia estar desconfiado do processo, falou assim: vou dar a honra de começar os comentários para a nossa coordenadora de curso, que posteriormente se tornou também secretária de turismo. Aí eu pensei, a coordenadora vai falar, em seguida ele vai falar, e quando chegar a minha vez, eu vou dizer assim: eu vou me abster de comentar. Eu queria sair a francesa, como se diz, ou a brasileira também, né? Aí
A coordenadora pilantra, sabendo da. Todo mundo sabia ali do circo, né? Falou: nós vamos convidar o professor Aloysio, porque ele é especialista na área sociológica, é um grande pesquisador. Eu tinha o maior número de trabalhos, eu que orientava, né? Quer dizer, aí pronto. Falei, não tem jeito. Coração batia forte na boca. Vinha na boca assim e voltava. Aí eu disse assim: olha, as nobres alunas fizeram uma boa apresentação. Elas apresentaram o trabalho. E apresentaram bem. Eu imagino, cumprimentei o prefeito, todo mundo antes, fiz todo aquele rito, né, acadêmico, né? Eu imagino que elas tenham estudado muito bem o trabalho, porque foi muito bem apresentado. Quanto à apresentação, eu dou a nota máxima para elas. Eu acho que elas merecem 10 pela apresentação, porque elas estudaram esse trabalho. Quanto à autoria do trabalho, ou seja, a parte da pesquisa, a parte escrita, aí eu não posso avaliar. Não posso avaliar porque é um trabalho plagiado. Aí a palavra pesou. Esse trabalho é da aluna fulano de tal, que está lá no fundo da sala. Eu orientei esse trabalho. Esse trabalho está registrado na Universidade Federal do Espírito Santo, na Universidade Estadual de São Paulo, na Universidade Federal na Universidade Federal Fluminense. Esse trabalho já foi apresentado há 2 anos atrás, então esse trabalho não é inédito. Houve aí um plágio, inclusive as fotos utilizadas. Porque o que ela fez, tadinha? Ela não conseguiu tirar uma foto integral. Ela tirou uma foto de metade do cenário, depois ela tirou uma foto da outra metade, e depois ela colou a foto. Não é igual hoje, que tem os recursos da tecnologia, né? A foto de papel. Até isso as meninas copiaram. Era o trabalho dela que estava ali, que sumiu lá da secretaria. Isso eu não falei, óbvio. Então, como membro dessa banca, eu quero que conste na ata que esse trabalho foi plagiado. Aí a coordenadora, a tia dela, olhou para mim e falou: você sabe que você não vai mais fazer parte da minha equipe, né? Eu falei: eu sei. E aí foi um mal-estar. Imagina, mal-estar. As, as mulheres começaram a chorar e tal, meu coração batendo forte. E aí veio o professor, que aí o professor saiu pela tangente, vagabundo, né? Porque ele sabia. Ele disse: olha, eu orientei o trabalho orientei a escrita que me apresentava. Eu não sabia que era uma escrita que já existia. Então, também não assumiu, não apoiou as meninas, saiu pela tangente. E a coordenadora disse, diante do que foi aqui estabelecido, eu, inclusive, aprovo o trabalho, e aprovando o trabalho são 2 contra 1. Então, o voto do professor Aloysio é voto vencido. O trabalho está aprovado. Aí a aluna falou, a outra aluna, dona do trabalho, levantou lá do grupo, todo mundo olhou para ela e falou: pois é, mas esse trabalho é meu. Não tem como vocês aprovar um trabalho meu. Ele está registrado, como disse o professor, que foi o meu orientador. Aí pronto. Aí foi um auê e tal, choradeira. E aí eu saí, falei: vou sair daqui, porque eu não tenho nada o que fazer mais. Quando eu fui descendo, o diretor me abordou, falou: olha, Luiz, eu sei que você tem filho para sustentar, você tem 5 filhos. Então, eu estou aqui com essa folha, você vai declarar aqui que o que você falou, você se enganou. Você não precisa falar isso para ninguém, você só precisa declarar aqui e se comprometer a não falar publicamente o que você disse lá em cima. Você só silencia. Fala assim: ó, eu já declarei em documento que tem que ser. Eu falei: eu não vou assinar, não. Mas você tem que pensar na sua família.
É exatamente neles que eu estou pensando. Você já pensou com que cara eu vou olhar meus filhos, sabendo que eu participei de um crime? Eu não assino, não, meu amigo. Mas você sabe que você está cavando a sua demissão, tá? Eu imagino que sim, meu amigo. E o que que você vai fazer? Eu não sei. Imagina passar por isso, gente. Aloysio, E só aí, uma. fui para casa. Dias depois, eu recebi minha primeira demissão, porque tem um negócio na minha vida. Eu nunca fui demitido do trabalho. Nunca. Eu sempre pedi demissão. Esse foi o único trabalho que eu fui demitido. Alegaram que não tinha, estava com professor demais, não alegaram que era por causa disso, não, que daria processo contra eles. A aluna, dona do trabalho, foi convencida a mudar de tema em troca de uma possível vaga como professora da faculdade, e a coisa foi abafada e ficou por isso mesmo. Pergunta se eu me arrependi de ter tomado essa decisão, nem um pouco. Que o que a Jairza ficou indignada foi da aluna, que a quem eu estava teoricamente defendendo, eu não estava defendendo dela. Eu estava defendendo a minha honra. Mas a aluna que eu estava teoricamente defendendo, ela mesma se cooptou e atendeu aos interesses que lhe eram interessantes. Acabou que não deu certo, porque ela não conseguiu o que ela queria, né? Porque ela era muito inteligente, realmente. Mas ela era dona do projeto. Até hoje é reconhecido como dela. Não é reconhecido como daquelas duas moças que apresentaram o trabalho. Então, o trabalho só ficou valendo ali dentro. Eu acho que eles não puderam nem circular o trabalho por questões judiciais. O fato é que eu perdi o emprego, mas, assim, então, assim, eu estou abrindo o coração para você nesse momento, porque é algo que eu não me arrependo até hoje. Passado 20 anos, eu não me arrependo. Não faria diferente. Não faria diferente. Com tudo que eu vivi, o medo, né, do desemprego, o medo do sacrifício da família, mas que negócio, os espíritos socorrem também, né? Eles me demitiram na sexta-feira e eu falei, Jailza, eu perdi o emprego. Falou, eu já esperava, né, Luiz? Você queria o quê? Falei, então agora nós vamos pegar o dinheirinho que a gente vai receber de fundo de garantia, vamos colocar na caderneta de poupança e vamos cortar custo aí, desligar a linha telefônica, alguma coisa assim que a gente pensou, né? Economizar energia, tal. E aí no sábado, aí tinha a faculdade dela, aí ia ter que parar na faculdade cara, faculdade de fisioterapia. No sábado, ela foi para a faculdade meio com um tom de despedida. E aí acho que o pessoal percebeu a tristeza dela, né? E aí uma colega dela a abraçou e começou a chorar nos ombros dela. E aí a Jailza não entendeu nada. E diz a Jailza que no meio das lágrimas, a moça falou no ouvido dela: não se preocupe, nós estamos cuidando do seu marido e da sua família. E aí a moça se afastou e falou: que coisa, né, Jailza? O que eu falei aqui? Por que eu estou chorando? Jailza disse: não, está tudo bem. No sábado, quando foi no domingo, um amigo muito querido, que hoje está morando na Alemanha, aparece aqui em casa e diz assim: Aloysio, eu preciso muito da sua ajuda. Aí eu disse: bom, meu amigo, o que eu puder te ajudar. O negócio é o seguinte: eu estou indo para a Alemanha. Então, eu não quero deixar meus colegas na mão. Eu já estou com a minha grade horária fechada na faculdade. Então, eu quero que você entre no meu lugar. Mas você tem que entrar pegando tudo. Eu não sei se você vai poder, porque eu sei que você já você trabalha, né? E aí eu ainda brincando com ele, falei assim: olha, como eu sou seu amigo, eu vou aceitar, eu vou fazer isso. Mas olha, por amizade. E aí eu fui ganhar nessa faculdade, a hora-aula da faculdade que eu fui demitido era R$ 18.
Nessa nova faculdade, a hora-aula era R$ 31. Até o aumento de salário veio, né? Eu passei a ganhar o dobro do que eu ganhava antes. Ou seja, eu só fiquei 3 dias desempregado. Foi sexta, sábado, domingo, porque no domingo, na segunda, eu já estava empregado numa outra empresa, né? E foi essa empresa foi a penúltima, depois na outra eu me aposentei. Mas, outra faculdade. Então, quando eu li o texto, eu me lembrei desse fato. E eu tenho feito isso. Então, a gente já tem uma alma de estoicista, né? É necessário que a gente nunca faça coisas que a gente sente que tá, sabe, que a nossa consciência não abona. E aí ele dá os passos desse abono. Então, a minha consciência, por exemplo, né, isso eu vou perder o meu respeito próprio. No meu caso ali, eu ia perder o respeito próprio, eu ia tomar uma decisão que contrariava a minha consciência. Era por ódio? Não, eu não odiava aquelas meninas, eram pobres coitadas que não tiveram competência para pesquisar, né? Então, agora eu suspeitava do trabalho, óbvio, né? Não era, era uma maledicência, eu precisei agir, eu precisava explicar por que eu não estava aprovando aquele trabalho. É uma praxe do pesquisador. E eu não podia agir como hipócrita. Então, eu tive que agir com firmeza ali naquele momento. E eu tenho tentado viver isso. E aí o Marco Aurélio, ele explica por quê. Por que a gente tem que agir assim? No próprio texto dele. Ele diz assim, porque aquele que preferiu tudo mais a sua própria razão e a sua divindade. Então, a gente tem que colocar a nossa razão e o nosso dever moral acima de tudo. Aquele que preferiu tudo mais a própria razão, aí ele vai dizer, não faz nenhuma ação nefasta, não se lamenta, não precisará da solidão, nem de muita companhia. E o principal de tudo, viverá sem perseguir nem fugir da morte. Então, o grande problema do medo da morte é você ter algo pendente a acertar. Então, quando a gente age com a consciência, a gente não tem medo da solidão, não e não tem medo da morte. E aí ele fala, mesmo que a gente tenha que partir imediatamente, ele irá tão profunda, tão prontamente, como se fosse qualquer outra coisa que possa ser feita com decência e ordem. E aí, seus pensamentos não se desviem de nada que pertença ao ser humano, membro de uma comunidade. Ele fala animal inteligente, né? Membro de uma comunidade. Então, nada que fira uma comunidade. E é claro que as pessoas que trabalham no campo político, elas vão ter dificuldades em viver isso. Mas se elas cederem a esse ato que fere a moral íntima, isso custa caro para elas. Custa caro. Então, essa é a proposta do estoico, do estoicista, que não façamos nada que contrarie a razão e nem a nossa proposta moral no campo da divindade. Então, cada vez que eu tenho que voltar a esse assunto, eu sempre penso, não me arrependo de ter tomado essa decisão. Hoje eu tenho filhos homens e mulheres. Eu tenho 2 homens, um de 30 e um de 27.
em casa. Casa não, que cada um está cuidando da sua vida já. Então eu posso olhar nos olhos deles e eles não vão poder dizer: meu pai é um homem desonesto. Meu pai fez isso. Eu nunca deixo ninguém bater na minha porta para cobrar uma dívida. E eu tenho 3 mulheres, 3 filhas mulheres. 2 casadas e uma namorando. Então, já pensou se eu tivesse feito isso com aquela aluna? Se a aluna mereceu ou não, não é problema meu. A questão sou eu. Eu saber que a aluna era dona do projeto e eu participar daquele pacto. E eu acho assim, e o que eu não vou ficar ofendido, porque eu não sei se isso aconteceu, mas eu ficaria ofendido se eu descobrisse, e me parece que foi bem de propósito, toda aquela trama ali, a coordenadora me oferecendo aula, ela que nunca foi com a minha cara, sabe? Tudo certinho ali às vésperas da apresentação daquele trabalho. Um trabalho que me foi entregue exatos 24 horas antes da defesa. A defesa foi marcada para um sábado, um dia não útil, para que as pessoas fossem lá naquele espetáculo, aquele circo, com todo respeito ao circo, né? Foi me entregue na sexta-feira de manhã, 10 horas da manhã, eu recebi o trabalho em casa. Mas eu não ia participar da defesa de um trabalho sem ler. Quando eu comecei a ler, falei, nossa. Aí eu fui lendo e fui grifando. Aí eu peguei o trabalho da aluna e fui comparando. Um clássico para plágio. Então eu não me arrependo. Ainda que eu passasse fome, eu não me arrependeria. A espiritualidade não permitiu que eu passasse fome, mas ainda que eu passasse, não me arrependeria. Então é essa a questão. Por quê? Diz o Marco Aurélio, a qualquer momento nós podemos ser chamados para a morte. E como é que a gente vai estar? De novo, a gente volta na questão da morte. Por isso que essa é uma violência contra nós mesmos. Faltar com a nossa promessa, eles chamam de promessa, né? Ou seja, faltar com aquilo que a gente acredita, não porque alguém nos falou, mas que a nossa razão chancela. Deixa a gente nessa situação. Eu trabalhei como assessor político de prefeitura da Secretaria de Educação, mas eu falei, olha, eu não assino nada que eu não aprove. Não assino. Eu comprava transporte escolar, fazia projeto para o governo federal para angariar, na época, Kombi, né, para transportar as crianças da roça. E eu sabia que corria uma conversa de que o pessoal superfaturava, vereador levava o dinheiro por fora. Digo, as minhas não. As minhas vai sair direto do banco para a conta da empresa da concessionária. Certinho ali. Não vai ter outro caminho, não. Lógico que eu não fiquei muito tempo, né? Fiquei lá um mandato, no segundo mandato, o mesmo prefeito mudou o secretário de Educação, e aí ele não fazia nada comigo, ele não me tirou, mas não me dava nada para fazer. Aí eu ficava ocioso, aí eu percebi que ele queria que eu saísse. E aí eu procurei, falei, secretário, eu sou um diretor aqui, eu estou à sua disposição, você não me deu serviço, já passaram 2 meses. Aí ele falou comigo, qual escola você quer dirigir? Quer dizer, ele queria me comprar com carro, para eu sair dali onde eu estava. Aí eu falei, não é para isso que eu vim aqui. Eu vim para cá convidado, secretário. Eu tenho um mestrado na área da educação, estou fazendo o segundo, e eu vim aqui como para contribuir. Eu não quero ser diretor de escola, não. Mas o que você quer? Eu quero saber eu só quero que o senhor decida a minha vida. Falou, olha, Luiz, eu não estou precisando de você aqui, não. Tipo assim, a porta da rua é serviço da casa. Disse, então tá bom, vou pedir para voltar para
meu cargo anterior, então, como professor, vou voltar da aula. E acabou que eu não voltei, porque né, havia uma hostilidade na escola também, acabou pedindo demissão. Mas, então, assim, são os ossos do ofício. Isso em qualquer coisa da nossa vida, pessoal. Eu dei um exemplo no campo profissional, mas pode ser no campo ético, por exemplo. Como é que eu ia fazer para poder encarar minha esposa se durante uma viagem eu me envolvesse com outra mulher? Oportunidade não faltou. Eu viajo o mundo todo, né? Dos 5 continentes eu conheço 4. Mas como é que eu ia fazer depois? Eu ia ter que fazer escondido. Lembra a história? E ele fala lá no texto, não pode ser por trás das cortinas. Eu ia ter que fazer escondido para começar. Eu ia ter que ter um telefone paralelo. Chegar a chamada, ver se já eu estava perto para eu atender. Não tá, ninguém vai ter uma vida dessa, não. Já pensaram? Então é Até em todo campo, qualquer campo que seja. a mentira tem perna curta. É. E aí você tem que inventar outra para cobrir aquela e outra, daqui a pouquinho você já se perdeu. A capem. Entende? Então, assim, a gente. Essa é a proposta estoicista, que a nós não façamos nada que a nossa consciência não chancele. Uma vez eu falei para um prefeito, que era uma pessoa muito honrada, que ganhou para o prefeito, ele se elegeu. Aí eu falei, prefeito, como é que o senhor? Aí ele me chamou para conversar. No dia da eleição, terminou o resultado, meu telefone tocou, me chamou para conversar, como um palestrante espírita, que ele sabia que eu era, né? Que eu sou. E aí, o que que você acha, Luiz? Eu acho a prova da política uma prova difícil. Eu falei, o senhor, como prefeito, como é que o senhor vai governar sem subornar os vereadores? Ele falou, não vou subornar. Como é que o senhor vai fazer? Ele falou, eu vou fazer obras na região eleitoral deles e vou atribuir a eles. Falei, a ideia é muito boa. Só que ele foi cassado. Ele terminou, aliás, terminou o mandato sob risco de cassação e voltou depois, a justiça deu a ele direito de voltar. E só foi aquele mandato, não se reelegeu. Então, assim, não estou dizendo que o prefeito tem que ser desonesto, estou dizendo como que é difícil, né, essa ética. Ele falava assim, Aloysio, eu sou o que menos sabe do processo de funcionamento da prefeitura e eu tenho que assinar, você imagina que coisa. Então, você se Eu sou, assina de assessores que você confia. Então, assim, é bem complicado. Então, a vida quer mais poderes, mais responsabilidades, né? Assim, então, eu meio que fugi desse campo por causa disso. Não que eu não goste, eu gosto de política mesmo. Eu dei aula de política a vida inteira na faculdade. Para o curso de Direito, né? Para o curso de Direito, para os oficiais da Polícia Militar, eu era professor de política deles. Mas não quis seguir a carreira política, porque eu sabia que poderia chegar um doutor Bezerra de Menezes, foi deputado federal, 2 mandatos, depois se afastou. Ele percebeu que individualmente ele poderia produzir muito mais. Mas é claro, viu, gente? Eu não estou aqui dizendo que a gente não tenha que se envolver com a política. Alguém tem que se envolver. E alguém honesto, de preferência, né? Claro. Mas alguém gostaria de contribuir aí para essa reflexão da ética? Essa é uma reflexão ética que Marco Aurélio nos propõe. E aí ele coloca a morte como elemento fundamental. Ele termina o texto dele falando da morte. Se a morte te chamar agora, como é que vai estar? Luiz, só Hum. estou lembrando aqui que também nas, assim, nas mínimas coisas você percebe isso, né?
Eu tive um fato também que eu vendi um apartamento. Eu fiquei com o porteiro do prédio arrumando comprador. E eu falei, eu vou te dar um percentual se eu conseguir vender. Mas não falei quanto. E aí, quando eu consegui vender, eu fui lá e tirei 20% do meu Uhum. percentual, né? Que fui eu que me comprometi, não foi o proprietário, e dei para ele. Aí ele, nossa, ele falou assim, aí várias pessoas falaram, para que que você deu? Você não tem nada É a interessante dar. isso, né? Olha só, para quê? É você que fez todo o processo. Falei, gente, eu dei a minha palavra e Sim, sem ele arrumar o comprador, talvez eu não tivesse vendido. Entendeu? Foi ele que direcionou o comprador. E eu dei minha palavra. A questão não é nem se foi, se não foi. A questão é que eu dei minha foi eu. palavra. Entendeu? Exato. E aí eu tirei e ele me agradeceu demais, ficou super grato e tal. Quer dizer, e nesse coisa eu falei, meu Deus, como as pessoas pensam, sabe? Assim, nas mínimas coisas, gente. É a questão de palavra. Quando você dá a palavra, eu acho que você tem que saber exatamente como que você vai dar essa palavra, para você manter, para você cumprir. Porque a sua palavra tem que ser impecável, né? Tem um livro até dos quatro compromissos, não sei se você já ouviu falar, que ele fala sobre isso. São quatro compromissos com você mesmo. Um dos compromissos é ter a palavra impecável. A minha palavra é intocável, eu não volto atrás. Entendeu? Só volto atrás se a minha consciência pedir para voltar atrás. Sim, sim, Entende? sim. Né? Eu também não vou Uma fazer coisa que a minha mudança, consciência não é, chancela. é, Mas senão eu não entendeu? volto atrás. E é Eu interessante fazia essas muito coisas isso. que todo mundo acha que você deve fazer, mas se você não deve fazer. Eu, É, eu, eu trabalhei no Bradesco, para quem mora aqui no Brasil, conhece o Bradesco. Trabalhei no Bradesco 6 anos. E o Bradesco tinha um problema, a agência que eu trabalhava. O gerente marcava reuniões no sábado, fora do horário de trabalho. Muito bem. Passei no concurso do Banesp, que é um banco estatal, pedi demissão no Bradesco e fui para o Banesp. Então, beleza, já estava num outro banco. Aí, nesse meio tempo, no Bradesco ainda, eu me separei do meu primeiro casamento. Na verdade, não fui eu que separei, foi ela, né, que foi embora, me trocou por outro, tá tudo bem. E foi quando eu conheci a Jailza, e aí eu passei no concurso do Banesp e tal, e tal, e tal. Não, já me conheceu no Banesp. Mas no Bradesco, eu trabalhava, era o primeiro casamento. Aí, o sindicato ganhou uma ação e saiu uma grana para todos os bancários da época, mesmo para quem já não era empregado da empresa. Quando saiu o dinheiro, eu falei: peraí, para eu trabalhar, a ex tinha que cuidar da filha, da casa. Quando há uma separação, 50% é da outra pessoa. Ah, o que veio não foi você, mas ela estava em casa, me dando suporte. Eu fui fazendo essas contas. Bom, quando ela se separou de mim, estava no meio do caminho, então metade do tempo eu estava com ela. Então, metade do valor eu estava com ela. Dessa metade, metade é dela. Portanto, 25% do dinheiro. Era um dinheiro bom. Ela comprou casa com o dinheiro. Aí, primeiro eu conversei com a Jair. Jair, aconteceu isso, isso e isso, e esse dinheiro não é nosso. Jair, olha, é uma pessoa honradíssima. Falou: você tem toda a razão. Concordou comigo de primeira. Aí eu fui conversar com os amigos advogados. Luísio, para que você vai mexer com isso? Ninguém está sabendo disso. Ela nunca, nem vai passar pela cabeça dela isso. Eu digo: mas passa pela minha. Mas não foi ela que te botou chifre, que largou de você? Foi, mal. Mas uma coisa tem nada a ver com a outra, não, meu nada a ver com amigo. a outra. Né? Então tem jeito. E aí vocês imaginam a cena. Isso é algo que a gente não esquece, né? Eu chegando na casa dela com a Jailza, que já estava casado, e dizendo: olha, querida, saiu indenização de tanto.
portanto, tanto é seu. Ela olhou, como é meu? Mas você não está casado comigo mais. Mas na época eu estava. Mas você é obrigado? Não. A lei não me obriga. A minha consciência que me obriga. Aí ela chorou, nós três nos abraçamos, e ela falou, Aloísio, esse é o dinheiro da minha casa própria. Eu tenho um dinheirinho juntado aqui, eu vou juntar com esse, e agora eu vou poder ter minha casa. Então, assim, são coisas que até mesmo meu irmão falou comigo, não, Aloísio, rapaz, ela não merece. Eu digo, não, não se trata de merecer, meu amigo. Primeiro que merecer, ela merece. Mas não se trata de merecer, se trata da consciência. Vocês imaginam que maravilha poder contar isso para vocês, né? Que bom. Então, assim, a nossa consciência tem que chancelar. Porque se isso tivesse ficado pendente, o negócio da faculdade tivesse ficado pendente, na hora da morte a lembrança viria. E isso iria me prejudicar no desenlace. Pelo menos é o que todos os povos, em todas as épocas da humanidade, trazem depoimento. Sabe? Todo mundo conta essa história. Passa aquele filme da vida na frente. Então a sensação que eu tenho é que passa o filme e você vai ficar preso àquela cena da qual você se sente culpado. Então por isso que o Marco Aurélio fala, olha, quando a morte te convidar, você tem que estar pronto. Não pode deixar nada pendente. Então, vamos ver aqui no chat, gente. Então, o Luiz está dizendo aqui, né, que isso faz parte da nossa condição moral. Então, a proposta estoicista é uma proposta ética. E o que a gente chama de condição moral é a nossa ética. O que é ética? Ética é como nós nos aplicamos na moral, ou como nós interpretamos a moral. A moral são normas. Não roubar, não furtar, não mentir, não não fingir, né? Não ser hipócrita, isso são normas. Isso é a moral. E a ética é como eu aplico essa moral em mim mesmo. Eu dei aula de ética para policiais. Aí eu fui passar, hoje eu estou inspirado nas histórias. Eu estava com o meu carro, sexta-feira, aquela época não tinha negócio de Pix. Hoje dizem que agora você pode pagar por Pix. Sexta-feira, 4h, 4h30 da tarde, o banco fecha às 3h. A Polícia Rodoviária Estadual para o meu carro. Eu, tranquilo, né? Veio o policial. Eu falei, por que você me parou? Ele disse, porque tem alguma coisa pendente. Eu digo, não tem, não. Eu sei que agora você não tem negócio de parar para aleatoriamente. Você já para sabendo, falei com ele. Aí ele riu, falei, então, eu estou certinho, meu amigo. Tá tudo certo no meu carro. Pode olhar aí. Ele falou, vou olhar. Ele ficou olhando em volta do carro. Fiquei lá esperando. Eu e minha filha. E a filha junto para testemunhar ainda. Daqui a pouquinho ele conversa com o comandante dele. Aí vem ele e o comandante na minha direção. Quando o comandante estava conversando comigo, veio um outro motorista, um carrão, aquele carrão de caro, bem vestido, de terno, parecia um advogado e tal. Falou, rapaz, você tem que me liberar. Ele falou, não, não posso não, seu carro vai ser recolhido. Aí falou, oi, professor, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Aí o policial assim, esse aqui é meu professor de ética. Eu falei, não. Aí ele assim, pois é, eu estou aqui. Eu falei, não tem nada de errado. Tem sim, professor. É que o licenciamento agora não é mandado para casa, o senhor tem que olhar na internet.
E o seu licenciamento está vencido. Não, eu falei assim, o meu PDA, eu mostrei assim para ele. Ele falou, não, é o seu licenciamento está vencido. E eu vou ter que recolher seu carro. Ô, professor, isso me aperta o coração. Pois é, o seu coração fica apertado. O meu fica feliz, significa que você aprendeu a ética que eu te ensinei. Aí ele falou: é isso mesmo que eu estou pensando agora. Como comandante do batalhão, eu tenho que provar que as aulas do senhor valeram. E aí, recolhe o carro. E aí, vou eu e minha filha pegar o ônibus para casa. Aí, na segunda-feira, tem que pagar um monte de taxa, pegar ônibus para Vila Velha de novo para poder retirar o carro. Perdi a segunda-feira inteira, né? Então, ele falou. Então, isso é ética. Eu dava aula de ética para eles. E ele falou: ô, professor, o senhor me ensinou que eu não posso ter jeitinho. E nem eu estou pedindo para você fazer, porque seria estranho. O seu professor de ética pedir para você ter jeitinho, né? Agora eu estou lembrando que eu dei aula de ética para o pessoal da Polícia Militar. Então, o que o Marco Aurélio nos propõe aí, pessoal, é a ética. Só que o legal é que ele explica com didática como viver essa ética. Quem me dera na época que eu dei aula de ética, eu conhecer esse texto. Eu não conhecia, fui conhecer anos depois.